tudo bem? Espero que esse podcast te encontre bem, tá? Fiquemos todos com Deus e vamos aqui para mais um episódio de Católicos Antifascistas. Para você que é católico, mas não quer ver sua fé instrumentalizada politicamente por gente que quer pregar o ódio, né? E aliás, hoje nós vamos falar de uma forma de viver a fé cristã que é muito instrumentalizada politicamente. Dando um spoiler, nós vamos voltar a esse assunto no final de toda a reflexão, mas você vai ver como ser pentecostal, como ser carismático, é uma forma interessante. Eu vou dizer já, e vou repetir isso ao longo desse episódio, este podcast não é contra a renovação carismática, não é contra a espiritualidade pentecostal e vê muito valor no que foi feito, na experiência pentecostal, ok? A única preocupação, evidentemente, é com a instrumentalização desta fé por gente interessada em fazer política ou em ganhar dinheiro, beleza? E por falar em ganhar dinheiro, esse podcast tem custos. Ele é um apostolado pessoal meu, né? Eu sou o Paulo e por enquanto isso você precisa saber. E a gente precisa financiar aqui, então a gente pede uma ajuda aqui, de forma que você pode nos ajudar. No link aqui do episódio tem o link, na descrição do episódio tem o link para nossa loja na Uma Penca, onde você pode comprar canecas, camisetas ou estampas de santo para você viver a sua espiritualidade. A cada compra que você faz ajuda o programa Mesa Brasil do Senac, do Sesc, é da Confederação Nacional do Comércio, que é um banco de alimentos que leva alimento para as pessoas pobres. E também você compra, né, além de você comprar e ajudar ali, dá um dinheirinho, um pedacinho desse dinheiro vem para nos ajudar, ok? É uma forma de você manifestar a sua fé, né, e a sua forma de viver a fé, do jeito que a gente explica e reflete aqui nesse podcast, e também você nos ajudar um pouquinho. E eu te garanto, tá? Vamos supor, uma caneca aqui de R$ 64,99, mais ou menos, a Mesa Brasil recebe uns R$ 10 e a gente recebe uns 7 e pouco, tá? Então e o resto é custo para fazer a caneca. Então assim, é muito pouquinho mesmo, é uma ajuda básica para nós, tá bom? Mas é importante a gente está chegando agora, né? Esse podcast está indo ao ar no domingo. Eu estou fazendo um teste essa semana. Foi um podcast no meio da semana e um no domingo para a gente ver qual dos dois engaja mais. E aí a ideia é que a gente passe a ter episódios semanais, tá? Não tem tempo de ficar fazendo 2 episódios por semana, não. A gente vai. E também um episódio de 1 hora é para você ouvir com calma. Tem a semana inteira para ouvir, ok? Mas assim, a gente está fazendo um teste para ver qual engaja mais, qual que tem mais aí streams e tudo mais. E a gente com isso eu vou decidir em que momento a gente vai ter os próximos podcasts. E como esse domingo aqui é o último domingo do tempo pascal, a gente tem semana que vem a festa da Ascensão do Senhor, que oficialmente é na quinta-feira, mas no Brasil essa festa é deslocada para o domingo, então a liturgia de domingo ela é sobre a Ascensão do Senhor. E no domingo seguinte já é Pentecostes, então a gente vai ter aí nessas próximas 2 semanas, né, muito movimento em torno de Pentecostes, vai ter a vigília de Pentecostes, vai ter, né, enfim. E a espiritualidade pentecostal estará muito forte nas paróquias, então é legal a gente entender de onde vem esse movimento do Pentecostes, o que é o Pentecostes. Então é um podcast bem longo, tá? Tenha paciência. Se você está ouvindo isso na sua academia, faz uma programação de treino longa aí, porque vai que vai, tá? Dá para você ouvir de repente em 2 sessões de treino sem nenhum problema, tudo bem? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o que é o Pentecostes. Eu fiz um roteirinho aqui e eu tenho algumas etapas, é bom você saber quais são, por onde a gente vai conversar aqui, porque se você tiver que falar assim, pois eu ouvir só aquele pontinho, você avança o podcast até lá. E aí
vai direto naquele ponto. Eu não vou dizer que é minutagem, se der eu coloco na descrição, mas a ideia é a gente. Você já tem uma ideia, por exemplo, da ordem das coisas, então se você ouvir, avançou um pouco, fala assim, "Putz, ainda não chegou porque está no tópico anterior, né? Eu passei porque está no tópico posterior, então você vai acertando ali, mais ou menos, tá? É um pouco como eu faço, eu ouço o xadrez verbal, que tem 4 horas de duração, e eu não ouço de uma vez só, e às vezes eu ouço só o pedaço que me interessa. Eu faço assim. Então, quais são os pedaços que nós vamos ter aqui, tá? Eu vou começar entendendo o que que é o Pentecostes na Bíblia. Para a gente entender por que que o Pentecostes se tornou o Pentecostes cristão, por que que foi esta festa, né, judaica que foi escolhida pelo Espírito Santo para se manifestar, tá? Para daí a gente entender o que é na sequência. Então, depois de entender o que é o Pentecostes no Antigo Testamento, a gente vai entender mais a fundo o que aconteceu aquele dia com os apóstolos. Tá? Vamos explicar um pouco mais em detalhe o que que Jesus prometeu para aquele dia, o que marca o Pentecostes na, na experiência cristã, na experiência apostólica, né? E o que foi o dom de línguas específico do Pentecostes. Por quê? Porque daí nós vamos entender, quando se fala em dom de línguas e línguas estranhas, o que que era isso no tempo dos apóstolos. Porque esse dom de línguas não apareceu do nada, né? Você tem ali um fenômeno que acontece no Pentecostes e tem um outro fenômeno que é a glossolalia, o dom de línguas, que aconteceu no meio cristão, que são coisas diferentes. Eu vou explicar um pouco mais ali ao longo da conversa, tá? O que que é interessante? Então nós vamos entender o que que é esse dom de línguas e por que que ele aparece no meio cristão naquele momento e por que ele desaparece. Você não ouve mais falar em dom de línguas no século segundo, no século terceiro, até houve, mas em contextos que não são necessariamente cristãos. E aí ele volta, o dom de línguas ele é uma coisa que está restrita ali ao começo do cristianismo, e ele volta no movimento pentecostal. Então nós vamos entender como é que no mundo protestante você volta a ter o fenômeno do dom de línguas em alguns movimentos. Aí na onda do avivamento isso fica mais forte, vamos entender o que que foi isto. E aí, como surge a igreja pentecostal, em que você tem a ideia de voltar ao Pentecostes, e aí e o dom de línguas aparecendo como algo central da experiência religiosa deste movimento. Então, o que que é o movimento pentecostal? Aí nós vamos entender o que que é a renovação carismática. A renovação carismática ela surge no meio católico. Ela, o movimento pentecostal ele começa no meio protestante, e aí vem depois a renovação carismática católica, muito tempo depois, muito inspirada pelo pentecostalismo protestante. Nós vamos entender isso aqui. E aí nós vamos entender qual é o impacto desses dois movimentos no Brasil, tanto o movimento pentecostal quanto o movimento da renovação carismática. Tem impactos que dizem respeito à própria vivência da igreja. A igreja católica, o mundo cristão hoje, e o mundo católico hoje no Brasil, ele está muito moldado, definido, estruturado pelo pentecostalismo, tá? Então, entender o pentecostalismo, entender o que é o pentecostalismo é importantíssimo. Muita gente fala e não sabe do que é. E aí nós vamos terminar explicando o que é a glossolalia do ponto de vista científico, o que acontece no cérebro, o que dizem os psicólogos e os neurocientistas sobre o fenômeno da glossolalia. Então, que áreas que são ativadas no cérebro que fazem a pessoa falar em línguas, fazem a pessoa ter o êxtase que leva a falar em línguas, e por que é importante a gente entender isso para o bem e para o mal, ok? Então, essa é a nossa jornada, nos primeiros 10 minutos aqui de conversa, você já tem acesso à nossa jornada do nosso podcast. Então, agora, preparemos-nos para a viagem. Começando pela ideia do Pentecostes na Bíblia, tá? O que é o Pentecostes lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Pentecostes ele é
a festa das semanas ou festa das primícias. Em hebraico, ele tem o nome de Shavuot. E ela é apresentada, primeiro rapidamente, no capítulo 24 de Êxodo, que estabelece 3 festas que os primeiros hebreus deveriam celebrar em honra a Javé, né? Em honra ao Deus do Sinai. Eu falei Javé, mas desde o 16 a gente não pode mais falar isso em respeito aos judeus, então, né? Em respeito ao Senhor. Tem a festa dos ázimos, que é a festa da Páscoa ali, durante 7 dias, no mês das espigas, e nesta festa se come pão sem fermento, porque é o mês que saiu do Egito. Depois tem a festa da ceifa, das primícias do trabalho, em que você serve pão fermentado e faz sacrifício de pão fermentado. E a festa da colheita no fim do ano, que aí recolhe os frutos do trabalho. Então, a festa de Pentecostes é essa do meio, é a festa da ceifa. Só que o Deuteronômio acrescenta uma coisa mais interessante. Ele fala assim, ele dá um pouco mais de detalhe e ele traz um elemento novo. Não é só uma festa para comemorar a primeira colheita, mas ela tem um significado histórico. Então ele fala assim: contará 7 semanas, no Deuteronômio capítulo 16, nos versículos de 9 a 12, está dito assim: conta 7 semanas a partir da Páscoa, a partir do Pessá, né? A partir do, e aí assim, então você celebra a festa das semanas em honra ao Senhor teu Deus, então, né, para celebrar as primícias, né, que é o momento em que meteres a foice em tua seara, e aí quando você celebra a festa das semanas, apresenta a oferta espontânea de tua mão, que medirá segundo as bênçãos com que o Senhor teu Deus te acumulou. Então, quanto melhor a colheita, maior a oferta. Te alegrarás na presença do Senhor teu Deus, com seu filho, sua filha, seu servo, seu servo, o levita quem vive em teus muros, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que vive no meio de ti. O estrangeiro está incluído aqui, essa coisa de que não, o estrangeiro não pode amar o estrangeiro, isso é uma ofensa, né, à Torá. E aí, por quê? Porque neste dia foi entregue a lei. Então, essa é uma festa que se comemora porque foi entregue a lei. Então, você comemora tanto a primeira colheita quanto a entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Depois é um dia festivo e alegre, que é celebrado 50 dias a partir do Pessá, 7 semanas, ou mais especificamente no dia 6 de Sivan, segundo o calendário judaico. E como é que era celebrado? A pessoa tinha que levar 2 pães com fermento ao templo. Esses pães eram assados no templo e comidos. E também se levava animais e as primícias da terra, né? Fazia uma oferta que ficava com o sacerdote ali, né? E das primeira colheita. Depois que não tem mais templo, né? Teve 2 situações. Primeiro ali, século V antes de Cristo, a Babilônia, né? Sob o comando do rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, destrói o templo, leva a população de Jerusalém para principalmente os mais ricos, para a Babilônia em exílio, né? E aí você não tem mais templo. Aí depois o templo é reconstruído, uma reconstrução, algumas reconstruções parciais, tem uma promovida por Neemias, que é contado lá no livro de Esdras, de Neemias, e outra na época dos Macabeus, lá com Judas Macabeu, que faz a dedicação do templo, que tem a festa de dedicação, que é celebrada até hoje. E aí, este templo, ele passa por uma reforma muito maior na época de Herodes, que aí é o segundo templo já estruturado. Esse segundo templo caiu no ano 70 com um ataque romano, depois de uma rebelião que teve promovida pelos zelotas. E aí, quando não tem mais templo, é o tempo que vivemos até hoje, ele passou a ser uma festa muito mais baseada em estudo da Torá, porque como Deus entregou os 10 mandamentos no dia da festa das semanas, então se lê a Torá. E
faz uma leitura do livro de Ruth, porque como fala da colheita, então a história conta a história de uma colheita, e aí e também a conversão de Ruth, que é uma estrangeira que se torna judia. Então você tem essa meditação associando a conversão espiritual e a colheita. Também nesse dia se come refeições de leite, feitas em leite, porque na Terra Prometida se corre leite e mel. Então, por exemplo, se come cheesecake no dia da festa de Shavuot, da festa das semanas. E a sinagoga é decorada com flores e plantas para lembrar o Monte Sinai florido no dia da recepção da, da lei. E por que? Eu falei Shavuot, festa das semanas, por que Pentecostes? O nome Pentecostes ele é muito simples, ele é um não, algarismo não, ele é um número ordinal grego. Ele significa quinquagésimo. Então, como é 50 dias depois da Páscoa, o quinquagésimo dia, o Pentecostes, né, é o dia da festa das semanas. E onde se chama o Shavuot de Pentecostes na época de Cristo? No judaísmo helenístico, na população judaica que vive fora da Palestina, em terras onde se fala grego. Quem vive no Egito, quem vive na Ásia Menor, quem vive em Roma, esses judeus falavam Pentecostes. Como o cristianismo cresce no meio helenístico, né? Cresce no meio judaico-helenístico, vou falar um pouquinho disso aqui para frente, o nome que ficou dessa festa ficou o nome de Pentecostes. E é esse nome que ficou até hoje. O que acontece no Pentecostes de Jesus? Primeiro que assim, uma coisa interessante, os evangelhos não mencionam uma participação de Jesus na festa de Pentecostes. Significa que ele não participava? Não. Muito provavelmente ele, como um bom judeu, né, viveu todas as festas da sua religião. Principalmente, Jesus vivia muito como um judeu do grupo dos fariseus. Então, que é o judaísmo moderno, tá? O judaísmo pós-templo, ele é basicamente o judaísmo dos fariseus. E por isso que tem vários elementos aqui que tem em comum com o cristianismo, porque Jesus vivia nesse meio que era o meio dos fariseus, era o meio dos rabinos, os doutores da lei e tudo mais. Então, o Jesus, como um bom judeu, ia nas festas de Pentecostes. O que não houve foi um evento muito, eh, assim, excepcional na vida de Jesus associado a Pentecostes, como houve na Páscoa, né? A Páscoa nem precisa dizer, né? O dia da morte e ressurreição de Jesus. Como houve na festa das tendas, que é quando acontece a transfiguração de Jesus, ela acontece no dia da festa das tendas, no período, né, numa das festas judaicas. E, enfim, Pentecostes não tem nenhum evento desse associado a Jesus, ok? Mas tem dos apóstolos, então eu imagino que foi uma escolha deixar o Pentecostes para o Espírito Santo, tá? Porque o que aconteceu? Porque pouco antes de morrer, no chamado discurso sacerdotal de Jesus, que lá narrado lá por São João no seu evangelho, e depois que ele ressuscitou, isso está em todos os evangelhos, Jesus prometeu aos apóstolos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem o nome de Paráclito. Em algumas traduções, está como consolador ou como defensor. Na Bíblia da Ave Maria está como defensor. Na Bíblia Almeida, que é usada pelos evangélicos, está como consolador. Mas o Parácletos, grego, ele era uma pessoa que tinha duas funções, uma função jurídica e uma função militar. Juridicamente, ele era o advogado de defesa, ou a pessoa que intercedia por alguém junto ao rei. Então, tinha uma pessoa sofrendo uma injustiça, precisava de alguém para chegar no rei e falar assim: ó, está acontecendo um problema. Esta pessoa, esse procurador, era o Paráclito.
E nas batalhas, você tinha um paráclito, que era uma espécie de coach que juntava os soldados e fazia aquela preleção, igual a preleção de técnico de futebol no estádio, no vestiário. Você vai lá, vamos ganhar essa, tal, não sei o quê. Essa motivacional, tinha o Paráclitos que fazia isso com os soldados antes de uma batalha. Falava assim, aqui, confio em vocês, eu estou aqui para dar a vida, tal, fazer esse discurso. Então ele é uma figura, mais até do que consolador, ele é essa figura que traz ânimo, né? E que te defende, que te traz as palavras para que você se defenda, que te ajuda, né? Que te apoia. A palavra Paráclitos é a pessoa que está ao lado. Então é o teu brother, tá? O Espírito Santo é o teu brother. Eu vou ser expulso da igreja, ficar falando essas coisas. Enfim. E por que o Paráclito se manifesta em Pentecostes, que é uma festa associada à lei? Aí você tem que ir na carta de São Paulo aos Romanos, eu ia falar Evangelho. Na carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos trata sobre a questão do pecado e da salvação. E é um dos textos mais teológicos assim, de Paulo, tá? E aí o ponto alto da carta de São Paulo aos Romanos é o capítulo 8. Eu aprendi isso com o Dom Paulo Mascarenhas Roxo nas aulas do curso de teologia para leigos que eu fazia quando era criança, adolescente. Né? Por quê? O capítulo 7, e o Paulo apresenta os limites da lei como capaz de te afastar do pecado. Porque ele fala que a lei mostra o que é pecado. E quando mostra o que é pecado, mas ela não te dá os instrumentos para você vencer o pecado. Então você fica no pecado. Então, como. E ele termina o capítulo 7 de um jeito assim: quem me libertará deste corpo de morte? E aí, no capítulo 8, ele fala do Espírito Santo. Ele fala de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, que nos traz o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te dá a força, a graça de Deus para que você consiga vencer o pecado. Então você consegue, a pessoa, né, o cristão, ele vence o pecado não por sua própria capacidade, mas por ação da graça de Deus, por meio do Espírito Santo. Ele chega a dizer o seguinte, não recebeste, né, no versículo 15 e 16, não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, no medo de, vou pecar, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos Abá, Pai. Quer dizer, é um espírito que nos torna filhos de Deus e nos faz conviver da graça de Deus, e isso nos dá força para nos afastar do mal, da capacidade de cometer o mal. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo chega no dia da lei porque ele suplanta e ele supera a lei. Né? Ele coloca a coisa num outro patamar. Ok? Por isso era importante, ele aparece no dia de Pentecostes, porque é a lei que vem espiritualmente e crava na tua alma. E com isso você não precisa saber, o que eu estou fazendo é certo ou errado, você não precisa ficar nessa culpa, porque basta você confiar, né, que o Espírito Santo vai te conduzir. É isso, é essa a mensagem de o Espírito Santo chegar no Pentecostes. Ele se manifesta como línguas de fogo, está ali Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo, e aí você tem um acontecimento. Porque esses apóstolos, que são em sua maioria iletrados e mal falam aramaico, tem alguns que falam grego, João provavelmente falava grego, porque João e Tiago Maior, né, que eram os filhos de Zebedeu, eles tinham mais formação, tanto que o pai deles aparece, são os únicos discípulos que você sabe quem é o pai. Então ele devia ser de alguma família importante. E Mateus, que era cobrador de imposto, tinha que lidar com autoridades romanas o tempo todo, provavelmente falava grego, né? Natanael, que tinha nome grego, tinha Bartolomeu, né? Então, o cara tem nome grego e hebraico, ele fala grego. Paulo falava grego e latim, né? Mas Paulo não está nesse grupo aqui. Mas você tem Pedro, que é pescador,
Então você tem uma turma ali que mal fala aramaico. E essas pessoas iletradas e que mal falam aramaico começam a anunciar o evangelho na de um jeito que todo mundo entende na sua língua. Tem gente do todo o Império Romano, e inclusive fala partos, medos, elamitas que não estão no Império Romano, estão no Império Parto, que é o Império Persa, que está fora do Império Romano, mas eles estão em Jerusalém, e eles ouvem o evangelho na língua deles. E ficam chocados com isso. Esse povo é Galileu. Galileu é o pior lugar do mundo, tá? Galileia era o pior lugar do mundo. Galileia era, assim, putz, vou criar problema aqui, mas as pessoas tinham preconceito com a Galileia como tem preconceito com Diadema, que é um lugar pobre, né? Um lugar com problemas. Então as pessoas falam assim, quem vende Diadema? Então é um pouco a mesma coisa, só que assim como da Galileia vieram, né, os primeiros apóstolos, de Diadema também veio muita gente incrível. Então é o preconceito que as pessoas tinham. E aí é importante a gente entender que como você tem esse fenômeno dos apóstolos falarem em línguas e todo mundo entender, o que a gente tem aí não é exatamente uma glossolalia, mas um fenômeno chamado xenolalia, que é uma pessoa que nunca aprendeu um idioma, fala fluentemente esse idioma estrangeiro. Isso é visto como um sinal milagroso e tem alguns relatos de casos assim, tá, na história. É isso que os Atos dos Apóstolos contam que aconteceu em Pentecostes. Esses apóstolos, que não conheciam outras línguas além do aramaico, provavelmente um pouco de grego, porque tinham que lidar com as autoridades romanas, começam a falar em várias línguas diferentes, ok? A glossolalia, que é se falar em línguas associado ao que está no centro da espiritualidade pentecostal, ele é um fenômeno diferente, porque as pessoas falam numa língua estranha e que precisa ser interpretada, porque quem ouve não entende. E elas não aparecem nos Atos dos Apóstolos, tá? Você tem uma glossolalia diferente ali. Por quê? Vamos entender o que era a glossolalia naquele tempo. No mundo greco-romano, você tem um fenômeno de êxtase. Tem vários ritos que levavam as pessoas ao êxtase, e no êxtase as pessoas falavam línguas estranhas. Você tem os ritos de Baco, ou de Dionísio, que eram ritos. O rito de Dionísio era o deus do vinho, então os ritos de Baco eram assim, vinho pra caramba, dança, frenesi, e as pessoas chegavam, né, num êxtase ali e começavam a falar em línguas. Tá? E as pessoas gritavam e falavam aquelas coisas todas. Você tem as Pítias, que são as profetisas do oráculo de Delfos, que era um oráculo dedicado a Apolo, que também tinha um transe induzido, também envolvendo substâncias aqui, drogas da época, né? Ervas e tudo mais. E com isso elas proferiam algumas palavras enigmáticas, coisas sem sentido, que um sacerdote tinha que ouvir e interpretar. Então não era a glossolalia, porque elas falavam grego, mas elas falavam umas frases nada a ver. Tá? E aí o pessoal, opa. Tinha um culto em Roma, dois cultos em Roma, um que era o culto de Cibele, que também rolava êxtase e você tinha transe e vocalizações incoerentes. E a religião de Mitra, do Sol Invencível, também tem experiências de transe com linguagem incoerente também, tá? E no Egito, você tem já o Egito helenizado, algumas tentativas de retomada dos cultos antigos egípcios, que as pessoas entravam em estados alterados também e proferiam palavras que eram consideradas divinas, tá? No mundo judaico, você também tem alguns relatos de êxtase, mas eles são diferentes. O que você tem assim, você tem a história dos êxtases proféticos na Bíblia, né, antigo, mas na época dos apóstolos, o que você tem é uma comunidade judaica vivendo no Mar Morto, que é a comunidade Qumran, que eram conhecidos como essênios, embora hoje se trabalhe que essênios era uma coisa e a comunidade do Mar Morto era outra coisa, e podia ter um pouco de intersecção, enfim, que eles viviam e eles faziam práticas de meditação. A meditação, né, do silêncio
ela também pode te levar a um transe, também pode te levar a falas, né, a um êxtase. Então você tem, por exemplo, hinos de Qumran, em que você tem uma linguagem altamente simbólica e repetitiva, que provavelmente eram usados ou escritos em contextos de êxtase litúrgico. A gente sabe muito pouco sobre esse grupo. Mas você também tem alguns movimentos apocalípticos e proféticos que tinham, por exemplo, tem o profeta egípcio, tem Teudas, que aparecem inclusive nos Atos dos Apóstolos, e que eles tinham alguns estados de arrebatamento de transe. Tá? Então vocês vejam que a coisa do êxtase associada a falas estranhas era algo presente na cultura daquele mundo helenizado no primeiro século. Então é natural que você tenha algo parecido acontecendo nas comunidades cristãs. O que é interessante é que todos os relatos bíblicos sobre glossolalia acontecem no meio pagão, no meio não judeu, ou fora, para ser mais preciso, fora da Judéia. O primeiro relato de uma glossolalia nós temos em Cesareia, no capítulo 10 do Atos, em que você tem o anúncio de Pedro para Cornélio. E aí tem um episódio que é relatado como o Pentecoste dos pagãos. Então, assim, Pedro está pregando, né, está lá no finalzinho do capítulo 10, versículo 44 e 47. Pedro estava a falar quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E aí os fiéis da circuncisão, ou seja, os judeus cristianizados, os judeus cristãos, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então, aqui acontece um fenômeno que você tem pagãos que estão ouvindo ali e eles começam a falar em outras línguas, e os judeus que veem aquilo falam: Isso é o dom do Espírito Santo. E aí Pedro toma a palavra e fala: Porventura pode-se negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Então veja, até numa reflexão que eu coloquei no Substack aí sobre o Evangelho, não sobre o Evangelho, sobre a primeira leitura desse sexto domingo da Páscoa agora, do dia 20 e 25 de maio, a gente tem essa. Eu falo disso, quer dizer, o Espírito Santo chegou antes do batismo, porque eles precisavam comprovar para aquelas pessoas que elas tinham direito ao batismo. Então o Espírito Santo falou assim: ó, eu estou com eles, tá? E aí os outros relatos que estão nos Atos, que estão no Novo Testamento, sobre é, assim, sobre glossolalia e tudo mais, você tem aqui também em ambiente helenizado. Ou em Éfeso, Éfeso é uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia. Você tem um episódio lá no capítulo 19 de Atos, que acontece o seguinte: tinha ido um pessoal, um cara chamado Apolo, e esse Apolo era vinculado ao. Ele era discípulo de João Batista, e ele pregava o batismo de João Batista. Tá? Então, quando Paulo chega na comunidade, encontra uma galera que tinha sido batizado, mas com o batismo de João, que era o batismo de perdão dos pecados. Não era o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles precisavam de uma complementação do rito, né, para, para receberem o Espírito Santo. Eles precisavam ser crismados. Tá? Isso, receber o Espírito Santo associado ao batismo é o que a gente conhece como o sacramento da crisma. Então, Paulo impõe as mãos para que eles recebam o Espírito Santo e essas pessoas falam em línguas estranhas. Então, fala assim, recebeu o Espírito Santo e elas têm um êxtase e começam a falar línguas estranhas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, há uma longa fala sobre a experiência da glossolalia. Inclusive com Paulo dizendo que, ó,
não vale a pena. Vocês estão querendo todo mundo falar em línguas aqui, isso aqui é o pior dos dons que pode ter, porque ninguém entende. Só faz sentido ter isso aqui se você tiver alguém que interprete. É melhor ter gente com dom de profecia, porque a profecia todo mundo entende e todo mundo melhora quando aprende coisa e melhora. Receber a coisa na língua dos anjos, né, que se refere às línguas estranhas como língua dos anjos, não ajuda em nada a ninguém, né? Esse é o discurso de Paulo sobre a glossolalia naquele momento. E uma coisa interessante, o que pode ter a ver com essa conexão entre o mundo, entre a experiência de falar em línguas estranhas pagã e essa experiência cristã? Eu acho, isso é hipótese minha, que tem muito a ver com o jeito que o Paulo pregava o evangelho na época dele. Como é que ele fazia? Ele era fariseu, tá? Ele nunca deixou de ser judeu e ele reivindica, no meio do processo dele romano, ele fala: Eu sou fariseu. Aliás, ele, não, antes no romano, ele foi condenado no Sinédrio primeiro. Ele fala: Eu sou fariseu. E aí o Sinédrio racha porque os fariseus começam a defender o Paulo, dá uma briga lascada. Então, como um bom fariseu, ele sempre começava chegando numa sinagoga. Então, ele chegava na sinagoga, começava a pregar o evangelho e dava briga. O pessoal ficava assim, não, peraí, isso aí tá ensinando, tá errado o que você está falando desse Jesus aí, que não tem nada a ver com o que a gente acredita. E aí a briga levava um racha. Ele pegava a turma que rachava e que estava com ele, e aí montava uma comunidade, e essa comunidade era aberta a não-judeus. Então você tinha judeus helenizados construindo uma comunidade em que aceitava não-judeus. Ele fez isso em todo lugar. Só que em alguns lugares ele não vai encontrar sinagoga, ou ele vai ser chamado a pregar fora de sinagoga. Os dois exemplos que estão nos Atos é Filipos, que é a primeira cidade europeia que Paulo prega, né, provavelmente a primeira cidade europeia a receber uma comunidade cristã é a cidade de Filipos, onde ele não acha uma sinagoga, mas ele vê um grupo de mulheres rezando perto da praia. O que, obviamente, não era um grupo de judeus, porque para uma reunião judaica acontecer tinha que ter 12 homens. Se você só tem mulher, não é judeu. Então, provavelmente eram pagãs. Só que vocês estão rezando perto da praia, vou pregar com elas, deu certo. Então, provavelmente, como era um grupo pagão, já veio com coisas do paganismo. Em Atenas, ele começa na sinagoga, mas ele é convidado a pregar no Areópago, que era o local de debate público, onde os filósofos debatiam, onde séculos antes Sócrates ficava caçando assunto com as pessoas ali. Então, quer dizer, nós estamos falando de um ambiente em que você surgem comunidades nascentes cristãs com muita influência de rito pagão. E esses ritos pagãos entravam no meio religioso. O dom de línguas, como o episódio de Pedro em Cesareia mostra, não tinha resistência dos judeus cristãos, diferente de outras coisas. Então, por exemplo, comer carne de sacrifício. Tem um texto longo do Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se é certo ou errado, comer não no rito, tá no mercado, que é a carne que sobrava do templo, eles vendiam no mercado. Você podia comer aquele churrasco que vinha do templo. Tem gente achava que sim, tem gente achava que não. E Paulo vai ter que lidar com essas coisas, tem muita influência pagã no dia a dia das comunidades nascentes. E ele está ali tendo que lidar com isso. E o dom de língua é uma dessas questões. Só que o dom de língua, veja, ele não é algo que é problematizado, mas ele é algo que é desejado, inclusive, pelos judeus. Então, ele é visto como positivo pelos judeus cristãos, mas ele tem uma carga pagã muito forte. E uma outra coisa interessante é que ele desaparece com o tempo. No século II, já o dom de línguas, o falar em línguas estranhas, ele já é associado a grupos gnósticos, tá? A grupos hereges. Acho que é o caso de Montano, principalmente, que era um desses grupos gnósticos, que são grupos muito mais paganizados, tá? E, e eles tem uma briga interna dentro da igreja para fazer isso aqui não, porque chegam a negar coisas da Bíblia, chegam a negar, por exemplo, o Antigo Testamento não vale nada,
Então tem toda uma discussão pesada com os grupos gnósticos no começo da igreja. E no meio cristão, no cristão que não é gnóstico, o falar em línguas desaparece, e desaparece mesmo. Os êxtases continuam, mas como tem êxtase de Santa Teresa, no século já, né, o século XVI, na Espanha ali, mas é uma outra coisa, né? O êxtase de Santa Teresa não fala em línguas, ela fala em Jesus. Você tem algumas experiências de êxtase também no mundo ortodoxo, com a oração de Jesus e tudo mais, que é uma oração que você fica repetindo Jesus, 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 mas não tem fala em línguas. Fala em línguas desaparece do meio cristão e vai reaparecer com a Reforma Protestante. Os primeiros relatos surgem logo depois da Reforma Protestante na França, tá? Você tem dois movimentos interessantes. Um dos huguenotes, que relatavam casos de profecia e glossolalia nos seus cultos. Os huguenotes são o grupo calvinista francês, tá bom? Ainda existem huguenotes, recentemente soube de gente dos Estados Unidos ligado ao governo Trump, que é da igreja huguenote, mas eles eram essencialmente franceses, eles estão no centro daquelas disputas religiosas da França, né, Noite de São Bartolomeu e tudo mais, que é aquela guerra religiosa intensa na França, mas eles são calvinistas. E apesar de serem calvinistas e o calvinismo não gostar muito de ser uma religião muito seca, né, não gosta de nada disso, é puramente ler o evangelho, discutir o evangelho, ouvir a pregação e tudo mais. Os huguenotes, conta-se que eles tinham relatos de êxtase no meio do culto. Você tem o jansenismo católico, que também traz episódios de êxtase e fala em línguas, também na França. O jansenismo é do século XVIII e ele é uma versão católica do calvinismo, porque ele fala em predestinação, fala que o ser humano está corrompido por natureza, que só alguns predestinados vão se salvar, que assim, então, para você saber se você é predestinado ou não, você tem que ter uma vida de penitência rigorosa, austeridade rigorosíssima. E era um negócio tão rigoroso que você não podia receber comunhão, porque você tinha que estar no estado de pureza altíssimo para receber comunhão. E qual era o critério? Se você é predestinado, a graça chega em você de tal forma que você já alcança isso. É o jeito de saber se você é predestinado ou não. Que era uma coisa que entrava em conflito com os jesuítas. Os jesuítas falavam assim: Deus manda para você a graça suficiente para se salvar. E aí você pode fazer mais ou menos, mas o mínimo, né, é um Bolsa Família da Fé, que é da graça ali para você. O mínimo para você poder se salvar, Deus te dá. Os jesuítas falam assim: nem ferrando. Deus só te dá a graça total e não dá para todo mundo, só dá para aqueles que Ele quer. É uma versão muito radical, muito próxima da visão calvinista sobre predestinação. E neste grupo também se viam casos de êxtase e fala em línguas, tá? Mas foram casos que essa fala em línguas foi tida como sinal de heresia e foi perseguida pela Inquisição, inclusive com apoio do governo francês, do rei da França. O convento de Porto Royal, que é um convento jansenista, foi destruído e tudo mais, tá? Aí, ainda no meio protestante, né, eu vou considerar o jansenismo como parte do meio protestante, embora eles nunca tenham rompido com a Igreja Católica, tá? Mas pela similaridade que eles têm com o calvinismo, você tem no século XIX alguns movimentos nos Estados Unidos, como os Mormons e os Shakers, que também relatavam êxtase e glossolaria, tá? Shakers, inclusive, né, Shakers de sacudir o corpo. Você tinha caso ali de convulsão no meio do êxtase, né? Isso tem a ver com o que a gente vai ver que a ciência trata de o que acontece no processo de glossolalia. Aí você, no Reino Unido, você tem a Igreja Católica Apostólica, que é um presbiteriano, é o cara chamado Edward Irving, que promoveu a ideia que todos os dons do Espírito Santo deviam ser restaurados, inclusive o dom de línguas. Ele promoveu a ideia assim: temos que trazer isso de volta. Não,
é que relatam que tinha dons de língua, mas teve uma vontade proativa de que precisamos ter dons de língua. Bati no negócio aqui que não devia. Mas o movimento pentecostal mesmo surge no começo do século XX. Tá? O marco inicial mais reconhecido foi na escola bíblica Bethel, no Kansas, com o pastor Charles Parham em 1901, onde estudantes quiseram buscar ter uma experiência similar ao dia do Pentecostes e atingiram o êxtase e começaram a falar em línguas. Tá? Só que teve um evento que aconteceu entre 1906 e 1909 e que ele é interessante, inclusive, pelo caráter racial dele. Tá? E, aliás, isso é interessante sobre o pentecostalismo. O pentecostalismo nasce com uma raiz negra, negra afro-americana. Tá? Isso não é à toa. E muito do preconceito contra o pentecostalismo tem a ver com o seu caráter popular. Tá? É o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, com um pregador afro-americano chamado William Seymour, que era um ex-aluno do Parkham, lá do 1901, de Kansas. Tá? E esse cara fazia umas pregações na igreja dele, no templo na Rua Azusa, em Los Angeles, que era um caso excepcional, porque era a igreja que aceitava negros e brancos, isso era raríssimo nos Estados Unidos, e várias pessoas, e começou a ter, rolou um avivamento com muita gente falando em línguas, o negócio, isso virou um fenômeno, um rastilho de pólvora, muita gente foi até lá, muita gente criticou e falou assim, isso é coisa de misturar preto com branco, isso é coisa, discurso racista pesado, com perseguição, só que ali vira um negócio que perde o controle e cresce e surge as igrejas pentecostais. Qual é o centro da crença pentecostal que surge ali a partir de William Seymour? Tá? Primeiro é o conceito do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da conversão. Uma coisa é você está, né, na merda, você descobre Jesus e você sai da merda. Então essa é a conversão. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência de o Espírito Santo baixar em você e te colocar num outro nível. Então você tem é o transe que você começa a falar em línguas. E ele é um sinal de que você está num outro patamar de fé. Também volta com o pentecostalismo, isso é muito importante, inclusive para a experiência no Brasil, tá? A, a volta à ideia do milagre, que Deus pode curar doenças. Então, isso não era uma coisa que fazia parte do discurso do protestantismo clássico, mas volta nos avivamentos e vem muito forte no pentecostalismo com a ideia: Deus vai te curar, Deus vai agir na tua vida e tudo mais. E valoriza-se muito essa experiência pessoal com Deus no campo emocional. Isso também é uma inovação comparada que vem do avivamento, tá? Mas que não fazia parte do protestantismo clássico. Se você vai em Calvino, se você vai em Lutero, se você vai nos fundadores dos batistas, a religião ali é muito crua e seca, é ascese pura, não tem muito espaço para mística, para coisas mais emocionais, não. O pentecostalismo ele é essencialmente emocional e sobrenatural. E aí você tem dois grandes grupos, né? Os clássicos, que você tem no Brasil, temos a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que surge nos Estados Unidos, mas é forte no Brasil, Congregação Cristã do Brasil, o Brasil para Cristo e outras denominações que surgiram, elas são do começo do século XX, elas são mais antigas. E elas têm mais essa cara de protestantismo clássico. Elas são igrejas onde as pessoas, né, vão de terno, cabelo comprido, aquela coisa mais formal ali. Só que você tem falar em línguas, tem oração em voz alta, o pastor que prega, tá, mas é com essa cara ainda de protestantismo clássico ali. Os neopentecostais já são essa abordagem mais nova. Né? Acho que no Brasil nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, a Deus é Amor, o Silas Malafaia, que surge da Assembleia de Deus, mas que traz uma coisa completamente diferente de uns tempos para cá, muito mais próxima do neopentecostalismo, a Igreja da Graça lá do R.R. Soares, enfim. E aí ela traz muito esse conceito do
televangelismo americano, que é uma coisa mais show, e com uma abordagem teológica mais moderna, e que conversa mais com algumas experiências das pessoas. Vamos entender isso um pouquinho sobre a experiência da Igreja Universal no Brasil, tá? Então ela não é, essas igrejas elas são muito mais vamos dizer, modernas, né? São as igrejas de parede preta, as igrejas de porta de bar, né? São muito mais acessíveis para as pessoas do que são os pentecostais clássicos que têm essa cara de igreja pesada, né? A, a espiritualidade dos neopentecostais ela é muito mais leve, né? E aí surge, nos anos 60, finalzinho dos anos 60, a renovação carismática católica, que ela se inspira no pentecostalismo protestante, mas procura viver essa mesma experiência dentro da espiritualidade católica. Ele surge de que forma? Surge em fevereiro de 1967, na Universidade do Duquesne, em Pittsburgh, Estados Unidos. Nesse mês de fevereiro de 67, um grupo de professores e estudantes católicos fez um retiro espiritual, só que eles buscaram fazer uma experiência pentecostal inspirada num livro de um autor protestante, que é o pastor David Wilkerson. E o livro chama Cruz e o Punhal, tá? O que é o David Wilkerson? David Wilkerson ele saiu do interior, foi para Nova York para trabalhar com jovens que usavam drogas. Então, e aí ele começou a fazer um trabalho e tudo mais, e muito ligado à espiritualidade pentecostal, e conseguiu fazer muita gente sair das drogas, do crime e tudo mais, e aderir ao movimento e se tornarem pastores. E aí ele criou um modelo de retiro que é o Desafio Jovem, que era para fazer que era um projeto de transformação social baseado na experiência pentecostal. Então, o que esse grupo de católicos quis fazer na universidade foi fazer esse desafio jovem, né? Que está descrito no livro Cruz e Punhal, só que dentro de uma questão católica. E nesse retiro, muitos relataram ter vivido o batismo do Espírito Santo com oração em línguas, cura interior e aqueles gritos e tudo mais. E aí ficou conhecido como fim de semana de Duquesne, que é o marco inicial da renovação carismática católica. Tá? Daí, dessa experiência em Duquesne, eles vão para a Universidade de Notre Dame, em Indiana. E lá em Indiana, o grupo se organiza. E depois, de Indiana, dessa Universidade de Notre Dame, que é uma universidade católica muito importante nos Estados Unidos, ele se espalha para outras partes dos Estados Unidos e vão, inclusive, o Brasil. Sempre muito próximo dos bispos, muito próximo da hierarquia. Então, ele se organiza sempre muito alinhado às igrejas. E aí a gente tem que entender assim, e o Brasil nisso, né? Dois fenômenos só podem ser explicados pela contribuição do pentecostalismo. Tá? Um deles é o crescimento dos evangélicos no Brasil. E o outro é o fim da teologia da libertação e a expansão da renovação carismática. Vou explicar um pouco cada um deles. O que acontece? Os evangélicos no Brasil sempre tiveram muita dificuldade de crescer, porque o brasileiro é um povo, desculpa o jargão, o brasileiro é um povo macumbeiro. Então, povo, assim, o nosso catolicismo é um catolicismo macumbeiro. A gente faz simpatia de Santo Antônio, né, enfia o Santo Antônio na privada, põe de ponta cabeça, aquelas coisas todas, faz novena, faz, né, romaria, essas coisas. A gente gosta muito desse lado mágico das coisas. E a gente tinha muito esse sincretismo entre catolicismo e espiritismo. Catolicismo, você tem muito católico que frequenta a religião afro-brasileira e vai na missa. Você tem muito católico que frequenta também né, o centro espírita. Então você vai lá no censo, todo mundo se diz católico, ninguém se diz espírita. Mas o cara frequenta o ritual espírita católico. Isso sempre foi muito forte. O evangelho, o Edir Macedo descobriu a fórmula para quebrar isso. Eu não sei se ele tinha noção do que ele tinha descoberto quando ele começou a fazer.
Mas ele promoveu uma revisão da doutrina pentecostal e incorporou muito aspecto dessa religiosidade macumbeira brasileira. Então, ele, ele pega uma linguagem do televangelismo norte-americano, ele começa a fazer isso lá em Madureira, né, na periferia do Rio de Janeiro, mas ele faz coisa, por exemplo, então tem a Pombagira, que é uma entidade das religiões afro-brasileiras. Ele incorpora a Pombagira no seu discurso, só que a Pombagira é um tipo de demônio que tem que ser exorcizado ao estilo de um pentecostal televangelista americano. Então, sai, capeta, aquela coisa, né? Sai, Satanás. E aí e ao mesmo tempo ele criou essa coisa, não, o óleo que ungiu Davi, tá aqui a garrafinha para você levar para casa, o sal do Mar Morto. E as pessoas, o povo gosta, né, de uma coisa para benzer e tudo mais, então tem um monte de coisa benta e tal. Ele trouxe tudo isso para dentro da experiência. Eu estou falando, parece que eu estou zoando, mas é para valer, porque é aí que está a chave do segredo do crescimento dos evangélicos no Brasil. Porque os evangélicos conseguiram quebrar o vínculo do católico, do brasileiro, né, católico, espírita e tudo mais, com as suas religiosidades e trazer para uma coisa muito mais fácil para eles viverem, que é a espiritualidade pentecostal. E é aí que deu o boom. Né? Então você dá resposta para o dia a dia das pessoas, né, de que sua família, você está sem dinheiro, você precisa de uma bênção de Jesus. Está aqui o sal do Mar Morto, que é o sal onde Jesus tomou banho e tal. E aí a pessoa leva aquilo e vai melhorando de vida. E isso, quer dizer, outras igrejas incorporaram esse mesmo modelo aqui no Brasil e foi esse boom que a gente está vendo até hoje. Né? Tem variações, evidentemente, não todas são iguais. Não dá para comparar, por exemplo, que é uma experiência de uma igreja de parede preta, como, né, a Bola de Neve, por exemplo, ou a Batista da Lagoinha, tem outra pegada. Tem, mas é, eles todos, cada um ao seu modo, conseguiram se conectar com essa religiosidade popular e dar uma linguagem, uma gramática evangélica à religiosidade popular típica do brasileiro. É aí que os pentecostais estouram, tá? Com a renovação carismática, a gente tem uma outra coisa. Porque assim, a renovação carismática, ela começa nos anos 70, mas ela tem uma forte expansão nos anos 90. Por quê? Porque nos anos 80 é o tempo de auge da teologia da libertação, tá? E, e aí, o pessoal fala assim, precisamos de uma nova espiritualidade da igreja. O pessoal fala assim, a teologia da libertação é muito política. Precisa voltar à espiritualidade, precisa voltar a rezar. E, e assim, com o sucesso dos evangélicos, a proposta dos carismáticos parecia fazer sentido. Então, houve muito investimento na expansão da renovação carismática. Quando eu digo investimento, eu estou falando sim, de dinheiro, tá? Para promover um catolicismo pentecostal que serviria ao mesmo tempo de barreira ao crescimento evangélico, tá? E um contraponto interessante à teologia da libertação. Estou dizendo que os carismáticos conspiraram nesse sentido? Não. Os carismáticos estavam fazendo o trabalho deles, mas eles se beneficiaram, e eu acho que, inclusive de forma consciente, deste movimento, tá? Enfim. Como é que eles chegam no Brasil? Eles chegam no Brasil com padres americanos, dois, inclusive jesuítas, tá? O Haroldo Hahn e o Eduardo Dugert. O Dugert, inclusive, ele cria um negócio que é a Associação do Senhor Jesus, que é o principal meio pelo qual a espiritualidade carismática se espalhou pelo Brasil, porque começou a promover a publicação daquele livrinho Louvemos ao Senhor, que é o inário litúrgico básico de todas as paróquias, né? Várias músicas que vocês tocam estão lá e tal. E começou a promover programas de rádio e TV católicos. Inclusive, hoje eles têm um canal de TV, que é a Rede Século XXI, que é transmitida pelo YouTube e por TV por assinatura. Tá? Eu fui a um programa deles, que era o Louvemos ao Senhor, ou Adoremos ao Senhor, alguma coisa assim,
que era um programa de domingo, era um programa de auditório, assim, estilo Faustão, estilo Silvio Santos, que passava na Rede Vida. A paróquia fez um. E eu fui pra lá, cara. Era um negócio muito louco, assim. Tanto que eu ganhei uma Bíblia. E aí o pessoal da minha paróquia começou a gritar assim, poá, tal. E aí no intervalo falou assim, façam como aquele pessoal lá, porque vocês têm que gritar igual as mulheres gritam no programa Silvio Santos. Era, era muito assim. No Brasil, nos anos 70, voltando, né, um pouco, nos anos 70 e 73, surge um dos primeiros grupos de oração ligados à renovação carismática em São Paulo. Esse grupo depois vai se relacionar com a comunidade católica Shalom, que é uma das várias comunidades católicas que reivindicam a espiritualidade carismática no Brasil. Eu já participei de missa da comunidade Shalom, é muito interessante, tá? Eles são um grupo muito interessante de conhecer. Há outro grupo também que surge em 79, mais ou menos, 78, é a Canção Nova, que também reivindica a espiritualidade carismática. O Padre Jonas, fazendo trabalho com jovens, queria dar uma estrutura para isso. Então, a Canção Nova é uma associação, é um movimento que tem, inclusive, um pessoal que vive vida consagrada e tudo mais, e tem uma parte de leigos, e ela reivindica a espiritualidade carismática como parte da sua estrutura, justamente porque foi o que ele viu que tinha mais apelo com os jovens, né? E aí, lá em 83, ela foi reconhecida oficialmente pela CNBB, e a Comissão Nacional da Renovação Carismática Católica surge em 94. E é interessante você ver que ela está ali organizada em 94, 20 anos depois, ela tem uma comissão nacional. Porque em 94 a renovação carismática estava enorme, tá? E aí você tem um negócio, e aí ela começa a moldar a estética litúrgica da igreja, a estética devocional da igreja. Ela passa toda a ter uma cara carismática, tá? Nesse período. Tanto que lá no final dos anos 90, o Domingão do Faustão descobriu um padre carismático que fazia umas coisas lá de benzer água num balde com brocha, catar brocha e jogar nas pessoas e tal, e cantava música e pulava, e a mulher pulava junto e tal, que é o padre Marcelo Rossi. E aí o padre Marcelo Rossi, quando é descoberto pelo Domingão do Faustão, ele se torna um fenômeno de mídia. E aí você tem essa onda dos padres cantores. Já existiam padres cantores antes, tipo o padre Zezinho, o padre Joãozinho, né, que os padres precisavam ter nomes no diminutivo para poder cantar. Mas vai surgindo esses padres com essa cara carismática, com um fenômeno de massa fora da igreja. Padre Fábio de Mello, enfim, o Padre Alessandro, Padre, né, Reginaldo Manzotti, com essa linguagem. Então você tem essa transformação da igreja, houve um incentivo forte para os carismáticos ganharem força dentro do contexto da nova evangelização. Dos grupos de nova evangelização foi o que mais cresceu e teve apelo dentro da igreja, de longe. Foi a renovação carismática, tá? Tanto que ela molda o jeito de ser católico no Brasil, passa a ser o jeito carismático. Isso fica muito evidente. E aí, a gente precisa entender um pouco o seguinte: qual é a grande questão, o grande alerta que esse programa quer fazer? Eu não estou aqui julgando a forma de se viver a fé, tá? Principalmente a forma de se viver a fé católica dos carismáticos. Eu já falei isso no começo, repito aqui. A renovação carismática é uma forma legítima de se viver a fé católica e ela merece respeito e apoio. Ela causa muito bem à igreja. Ela ajuda muito a igreja e esse podcast nunca vai atacar, sempre vai reivindicar a legitimidade da renovação carismática. Este podcaster, tá, foi muito beneficiado pela renovação carismática em vários momentos da sua vida espiritual. Ok? Então, isso é importantíssimo. A gente não está aqui para dizer, eu disse várias vezes, esse é católico de verdade, esse não é católico de verdade. Não, esse discurso não faz parte desse podcast. Mas, e sempre tem um mas, a gente não pode esquecer do papel que ela teve, pra, que eu acabei de falar, no combate à teologia da libertação. Porque
você precisar, esse combate ele não se deu. Você tinha, por exemplo, nos anos 80, a principal editora católica que existia era Paulinas, que juntava a ordem masculina e feminina da Sociedade de São Paulo. Você tinha a Pia Sociedade de São Paulo e a Pia Sociedade de Filhas de São Paulo. E as Paulinas publicavam conteúdos ligados à teologia da libertação e ligados à teologia mais moderna do mundo. Houve um fomento a editoras, inclusive a editora Canção Nova, para publicar conteúdos de uma doutrina menos alinhada à teologia da libertação, tá? Isso houve investimento para a construção de uma nova estrutura, um novo mercado de bens simbólicos dentro da igreja. E a renovação carismática foi veículo para isso. E aí, neste esforço, para contrapor a essa teologia moderna, os conteúdos teológicos e catequéticos passaram a ser alinhados com os setores tradicionalistas da igreja. E isso trouxe para dentro da igreja a pregação de gente como Olavo de Carvalho, que não é católico. Olavo de Carvalho é um astrólogo, formação muçulmana, mas que pregava contra a igreja progressista. E dizia que a igreja progressista estava traindo a igreja. E daí muita gente reivindicou Olavo de Carvalho como pensador. E junto com Olavo de Carvalho, outros influenciadores. Tá? E isto faz com que a renovação carismática hoje pague um preço. Porque ao trazer o tradicionalismo para dentro da igreja, aproximou muitos católicos convertidos do tradicionalismo mais radical, que é as versões sedevacantistas, e os vários tipos de sedevacantistas. Tem gente que diz que não temos Papa legítimo desde Pio XII. Tem gente que acha que é só o Francisco que não serve. Né? E esses caras hoje combatem a renovação carismática, porque eles não concordam com essa estética litúrgica carismática, tá? Porque eles querem uma igreja à moda europeia tradicional. Então, hoje a renovação carismática apanha dos caras, do tipo de gente que ela ajudou a fomentar dentro da igreja. E ela precisa refletir sobre isso. Tá? Porque a renovação carismática reivindica o Concílio Vaticano II. Esses caras não reivindicam. Esses caras são contra o concílio, são contra as reformas do concílio. A renovação carismática traz uma linguagem moderna para a igreja, inclusive, né? Bateria, guitarra, essas coisas. Esses caras são contra tudo isso, tá? E precisa entender que isso precisa estar claro, entendeu? E no cenário cristão não católico, o que a gente tem visto mais recentemente é justamente o movimento pentecostal sendo usado como correio de transmissão de ideologias ligadas à extrema-direita internacional. A teologia que é dispensacionalista e outras visões de mundo extremamente conservadoras dentro desse novo conservadorismo, tá? Então, e também isso tem gerado crises dentro das igrejas evangélicas. Você tem um movimento de desigrejados forte, de pessoas que vivem a experiência pentecostal, vivem a experiência evangélica, mas que não estão nas estruturas formais das igrejas porque elas foram capturadas por correntes políticas, tá? De extrema direita principalmente, tá? E isso precisa estar claro, porque não estou aqui discutindo a questão do falar em línguas. Embora o centro do programa tenha sido sobre falar em línguas e de entender o que é esse falar em línguas, a questão é que esse ambiente que gera a fala em línguas, ele pode gerar problemas. E para isso nós precisamos entender aqui o que é o falar em línguas do ponto de vista cerebral. Tá? Ele é muito interessante, tá? Ele é muito bom. Ele tem vários benefícios, mas também tem vários perigos. O que é o falar em línguas? Tá? Tem algumas explicações. Eu concentrei aqui as psicológicas e as neurológicas, que são as pesquisas científicas mais recentes. A gente tem estudos de
Ressonância magnética funcional, que é uma tecnologia muito recente e que transformou a neurociência, que mostra o seguinte: quando a pessoa chega no ponto de falar em línguas, o que a ressonância magnética funcional faz, tá? Você consegue fazer a ressonância magnética na pessoa sem enfiar a pessoa naquele buracão. Ela tem uma tecnologia mais aberta e ela é mais precisa, então ela consegue ver micromovimentos no cérebro que você não conseguia ver antes. E aí, quando você começa a pegar a pessoa falando em língua, sem você enfiar, você não vai botar a pessoa naquele cano barulhento, fala em língua aí, filha da puta. Não vai, não dá, não é assim que funciona. Então você coloca, a pessoa está no ambiente real dela, em que ela falaria em línguas, e você consegue medir o comportamento do cérebro dela naquele ambiente real. E aí, o que o pessoal está descobrindo? Que você tem dois fenômenos. Reduz a atividade no córtex frontal, que é o comando do centro de controle do cérebro, que faz as funções executivas, principalmente a fala, a memória, a tomada de decisão, a atenção, tudo isso é coordenado pelo córtex frontal. E ele ativa o sistema límbico, que é onde está ligado às emoções, e toda vez que você tem uma experiência transcendental, pessoas que estão fazendo meditações profundas e tudo mais, o sistema límbico fica muito ativo. E isso também acontece no êxtase pentecostal de quem está falando em línguas. Tá? Então, o que eles identificaram? Que que o culto faz com que a pessoa esteja no estado de transe leve e que a pessoa perde, inclusive, parte do controle da fala. E por isso ela fala em línguas estranhas. Tá? E aí, o grupo ele fomenta o transe. O que dizem as pesquisas psicológicas é que você tem uma experiência de grupo, a forma como o rito é feito, leva o teu cérebro a um estado alterado de consciência, e uma pessoa em estado alterado de consciência num ambiente de grupo que está todo mundo conectado faz com que os outros também entrem, induz os outros a ir no mesmo estado. E aí você tem um boom ali de pessoas falando em línguas, tá? E isso tem um efeito, o pessoal chama de coping. Coping é uma forma de regulação emocional, tá? Que é uma catarse tão forte que faz com que a pessoa reduza o estresse. Por isso que você fala assim, eu fui para aquela missa, para aquele culto, aquela missa de cura e libertação e saí muito mais leve, tá? Porque esse transe, ele alivia o estresse da pessoa, tá? E aí o que acontece? Como é que o culto, né, o jeito de rezar, vamos dizer assim, né, porque você pode ter isso numa missa, num grupo de oração, ou mesmo num culto pentecostal, como é que esse jeito de rezar induz a esse transe, a esse estado de transe coletivo, tá? Tem alguns elementos do ritualismo que você tem música e canto repetido, você tem uma música forte, a experiência de você estar ouvindo música ela te induz alguma espécie de transe. A associação de música e transe ela é muito comum, tá? Em vários, inclusive você assistir um show, né? Você fica numa situação, nossa, tal, porque você tem ali a música, né? O ritmo, a melodia e o repetitivo em loop vai reduzindo a atividade do córtex frontal. Então, porque você vai se repetindo, o córtex frontal vai perdendo o controle, né? Então você fala assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche em mim de novo. E fica repetindo isso, assim, trocentas vezes, né? Trocentas é um número que existe, vai lá estudar matemática para você ver. Repete, Espírito, Espírito, putz, tá bom, já sei. Ele vai induzindo emoção, tá? E aí você vai falar assim, todo mundo junto, repita comigo. Deus me ama, Deus me ama. Isso vai criando uma sinergia no grupo. Coloca todo mundo na mesma sintonia.
e vai favorecendo dissociações cognitivas promovidas pelo grupo. Então, assim, vamos lá, né? Glória a Deus, né? Assim, vem Espírito Santo, todo mundo junto. E aí fala assim, levanta a mão, vamos lá. Agora, sacode a sua mão. Esses movimentos corporais, eles também vão ativando a região do cérebro ligada ao êxtase. Tá? E isso é assim, tem muito rito meditativo oriental que o Osho, por exemplo, a meditação do Osho, ela é uma dança, tá? Então, vamos lá, todo mundo pulando aqui, o Senhor é rei, pulando, todo mundo pulando. É o mesmo processo do Osho, tá? Você vai dançando e isso, a dança promove êxtase, tá? E aí a pregação, você tem voz alterada, você, por quê? Jesus vem aí! Pum, esse grito, pum, você já toma aquele susto, né? E aí aquela coisa assim, levanta a mão agora, vamos lá, fale comigo. Isso vai conduzindo você para esse processo. E aí o que acontece? Você está no grupo, vê o outro lá falando em língua, opa, isso isso é sinal. E aí se você não acontece com você, você fica assim, putz, eu preciso fazer por isso. Eu fui uma vez numa missa carismática, e no final o padre fazia uma bênção, né? Que as pessoas caíam. Era muito engraçado, assim. Era uma missa que o padre, no final da missa, chamava todo mundo para uma bênção e as pessoas caíam para trás. E aí eu falei assim, bom, se eu tiver o efeito de cair para trás, eu vou cair para trás, né? Aí o padre botou a mão na minha cabeça, terminou a oração e eu não caí. Aí ele começou a me empurrar. Eu juro para você. Ele começou a me empurrar, porque eu tinha que cair. Aí eu, tá, caí. Aí pronto. Então, cumpriu a check. Né? Cumpriu aqui o checklist da experiência pentecostal. Né? Então, e aí com isso você tem, né, essa coisa toda vai te levando a estados alterados da mente, vai induzindo você a esse processo. Então, por quê? Você tem estímulo sensorial muito forte e normas sociais que vão validando, o sinal de que Deus está com você é falar em línguas. Então, todo mundo fala em línguas, mesmo que você não esteja com o espírito. Tanto que você vê que assim, eu já acompanhei vários grupos de oração e assim, a primeira pessoa que me fala em línguas, ela evidentemente não está em transe. Tá? Ela não dá nenhum sinal de transe. Você vê, o corpo da pessoa diz que ela está em pleno controle das suas funções executivas. Tá? Só que ela começa, xarabalaiba, não sei o que, parará. E aí o público tá no êxtase e o público começa a repetir. Porque é induzido. Essa indução é forte. Tá? Então, e aí o que a gente tem que tomar? Qual é o grande cuidado? Por que eu estou trazendo tudo isso? Eu já fui. Teve uma experiência, vou contar para vocês aqui uma experiência. Nossa senhora, falando pra cacete aqui. Mas eu vou contar. Já que passamos da hora, vamos falar mais um pouco. Azar meu. É, a, eu fui uma vez numa missa de cura de libertação, tá num momento muito difícil da minha vida. E eu resolvi. Eu sempre fui um cara muito crítico. Você vê que, né? Não é à toa que eu tenho aqui o podcast dos Católicos Antifascistas. Eu sou esse tipo de cara crítico. Mas eu falei assim: não, eu vou com o espírito aberto. Eu vou pra ver, fazer a experiência. Então eu fui. Era uma cidade do interior, tal. E uma igreja ficava na beira da estrada. Um padre lá, e cheio de gente. É uma loucura. E eu fui entrando muito, assim, nossa, aquilo foi, nossa, que coisa incrível e tal. E aquilo foi mexendo comigo, até a hora que uma mulher atrás de mim entrou num êxtase tão profundo que ela gritou, falou assim, e caiu. Aquele grito me deu uma desligada e eu comecei a prestar, eu saí do modo estou aberto e fiquei no modo estou observando. E aí eu comecei, putz, aí eu fui pegando tudo isso, assim, fui pegando, putz, o cara tá falando, tá induzindo aqui, tá falando ali e tal. E qual é a preocupação, gente? Assim, esse momento você está vulnerável.
Então você, assim, uma coisa que eu te diria, assim, um cuidado para você ter. Qualquer iluminação que você tenha num êxtase pentecostal, eu recomendo que você amadureça com um pleno controle das suas faculdades mentais. Converse com o diretor espiritual, reflita com isso depois para ver se faz sentido, porque você pode ser induzido a fazer coisas que você não gostaria de fazer ou que sejam prejudiciais, tá? Você pode ser induzido a fazer uma doação financeira que você não tem condição de fazer. Você não tem dinheiro para fazer, mas você pode ser induzido a fazer. Você pode ser induzido a fazer uma viagem que você não tem condição de pagar. Você pode ser induzido a ter mais filhos do que você tem condição de sustentar. Tá? Isso é importantíssimo, porque vários movimentos desses tradicionalistas têm pregado que tem que ter muito filho. E Deus vai te cuidar, Deus vai te salvar. Tá? E isso é uma irresponsabilidade imensa, imensa. Você pode ser induzido a votar em quem você não votaria em condições normais. Então, você pode ser induzido, você se vira um escravinho do sistema, e é isso que precisa tomar cuidado. Tá? Eu diria para vocês muito pesar, com muito, assim, é, não, eu, justamente pelo fato de aliviar estresse, de conectar com o espiritual, sabe? Eu acho que é importante quem se encontrou no rito pentecostal tem que continuar. Mas só toma cuidado, porque tem pilantra em todos os lugares, tá? Tem pilantra em todos os lugares. E você pode estar na mão de um pilantra. Então é esse cuidado que você tem que ter. É, as iluminações que vierem num ritual desse, amadurece depois para você ter certeza se aquilo é realmente uma luz de Deus na sua vida ou se não é um golpe que você está sendo induzido a cair, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar aqui essa longa fala. Acho que esse foi o maior podcast de todos. Espero que seja o maior por muito tempo. Pelo amor de Deus, falei demais. E fiquem com Deus, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.